Bom dia, vamos para mais uma aula de matemática. A aula de hoje será a correção da atividade do dia 22, que foi a nossa primeira atividade do portfólio de matemática. Então, quem ainda não enviou fotos da atividade, envie, né, para validar a, a frequência de vocês. Como essa é a primeira atividade do portfólio, ela tem que ser feita em folha separada. Após essa correção, façam também a correção nas atividades de vocês, vejam o que está errado, quais estão errados e façam essa correção. Após essa correção, terá também outra atividade, que será a segunda atividade do portfólio, que será um mapa mental, tá? Então, vocês terão um mapa mental para fazer também em folha separada, que irá para o portfólio. Com essas duas atividades, nós estaremos encerrando a análise combinatória. É muito importante também, além de ir para o portfólio, é que na segunda-feira nós teremos um simulado, e no simulado cairá questões sobre análise combinatória. E esse simulado, pessoal, ele não vai ter segunda chamada, então será aplicado somente na segunda-feira, tá? Então fiquem atentos, não percam, porque depois não tem segunda chamada para ele. Então vamos para a correção. Primeira questão, eu não vou ler todo o enunciado, tá? Para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Já está aqui resolvido, eu vou explicar como foi feita a resolução. Então, na primeira resolução, ele fala de um baralho e ele fala que o baralho tem 52 cartas, né? Então, o total de cartas são 52. E ele fala num jogo tradicional que é a paciência. Então, na paciência, eles dispõem as cartas da seguinte forma. A primeira coluna tem uma carta, na segunda duas, na terceira três, na quarta 4 e assim sucessivamente, até chegar na sétima coluna, que tem 7 cartas. Então, como que eu vou descobrir, né? Ele quer saber quantas cartas, ó, pergunta, né? Quantidade de cartas que estarão no monte. Então, eu vou ter que descobrir quantas cartas eu dispus nas colunas e retirar para saber quantas cartas eu vou ter no monte. Então, para eu saber quantas cartas tem nas colunas, eu vou somar. Então, a primeira tem 1, mais 2, mais 3, tá até a sétima que tem 7. Então, eu tenho um total nas colunas de 28 cartas. Das 52 cartas, que são as cartas totais, eu vou tirar as 28 que eu coloquei nas colunas, né? E ficarão 24. Então, quantas cartas eu tenho no monte? Letra D, 24. Na questão 2, ele fala num shopping, né? Que ele tem 4 portas para entrar, né, no térreo. Do térreo para ir para o primeiro andar são 5 escadas rolantes e depois para ir até o segundo andar eu tenho 3 elevadores. E ele quer saber quantas maneiras diferentes uma pessoa que parte do lado de fora do shopping, né, ele pode conseguir chegar ao segundo pavimento. Então, a primeira etapa é o quê? A entrada no shopping, quem está do lado de fora. Então, ele tem quantas possibilidades? 4. De fora para o primeiro para o térreo. Do térreo para o primeiro pavimento, ele tem 5 escadas rolantes. Então, ele tinha 5 possibilidades. E do primeiro pavimento para o segundo, ele tem 3 elevadores. Então, ele tinha 3 possibilidades. Usando o princípio multiplicativo, eu vou fazer 4 vezes 5 vezes 3, que é igual a 60 maneiras. Então, letra E. Questão 3. Uma família composta por 7 pessoas, depois que eles decidiram uma viagem deles, né, eles foram consultar lá a empresa aérea e eles viram que o voo para a data que eles tinham escolhido já estava quase lotado. E só tinham 9 poltronas vagas, né, que não estavam ocupadas. Que eu já numerei aqui para vocês, ó. 1, 2, são as 9 poltronas que eles tinham disponíveis. Então, essa aqui eu tenho 2 formas que eu posso estar resolvendo ela. Para quem gosta de formulazinhas e tudo mais, eu posso fazer ela por arranjo. Por que por arranjo? Porque concorda comigo que se... Vamos pegar aqui só 2 poltroninhas.
Se eu pegar aqui, ó, a poltrona 1 e 2, e eu colocar, vamos chamar uma pessoa de A e a outra pessoa de B. Aí a A sentou na poltrona 1 e a B sentou na poltrona 2. Se eu inverter, colocar o B na poltrona 1 e a na poltrona 2, eu não vou ter a mesma coisa, né? Então, eu vou ter um conjunto diferente. Então, eu estarei acomodando de forma distinta e diferente essas mesmas pessoas, tá? Então, nesse caso, como a ordem ela vai importar, eu tenho um caso de arranjo, né? Então, em arranjo, eu tinha quantos lugares disponíveis? 9 e 7 pessoas que iriam se sentar, né? Então, calculando lá pela fórmula do arranjo, tem lá 9, né, fatorial, dividido por 9 menos 7. Então, vai ficar 9 fatorial dividido por 2 fatorial, que é a letra A. Ou o que eu poderia fazer? Pelo princípio multiplicativo também. Se eu tenho lá 9 lugares distintos, né, 9 lugares para sentar, eu tenho... Quem sentar na primeira poltrona, ela vai ter 9 opções. O primeiro, então, teria 9 opções. O segundo já teria somente 8. O terceiro já tinha duas poltronas ocupadas, só iriam ter 7. E assim, até chegar no último, no sétimo, que teria só apenas 3 poltronas disponíveis. Concorda comigo que se eu pegar isso aqui, no princípio multiplicativo, se fosse uma permutação, se esse fosse um 9 fatorial, se eu viesse com ele até o 3 aqui, ó, então pensa aqui, peraí só um pouquinho, gente. Então, se eu viesse até aqui, 3, né? E continuasse aqui vezes 2 fatorial, eu ia ter um 9 fatorial, certo? Então, vezes o 2 parar no fatorial, posso parar no 2 fatorial. Isso aqui dividido pelo 2 fatorial embaixo, ia cortar, ia ficar somente até o 3. Então, de qualquer jeito, a minha resposta seria A. Então, eu posso fazer utilizando a fórmula do arranjo. Ah, mas às vezes não lembra da fórmula do arranjo. E nesse caso, poderia resolver também pelo princípio multiplicativo. Agora, vamos para a próxima, então. Agora, questão 4. Um profissional de design que ele quer pintar a 4 paredes de uma casa e ele tem 6 cores diferentes. E ele quer que cada parede tenha uma cor, né? Não se repita, né? Ele quer cores distintas em cada uma das paredes. Então, a quantidade de paredes são 4, mas ele tem 6 cores. Então, dessas 6, ele vai poder usar somente 4. Então, como a ordem importa, nesse caso, como eu não vou poder repetir cores, né? Eu posso usar também um arranjo. Então, na questão de arranjo, vai ficar aqui arranjo de 6 por 4, né? Que vai ser igual a 6 fatorial dividido por 6 menos 4, que é a quantidade que eu vou utilizar. Então, fica 6 fatorial por 2, isso vai dar 360. Ou eu posso também, mais uma vez aqui, utilizar o princípio multiplicativo, né? Dessas 6 cores, eu vou poder usar 4. Então, vamos pensar aqui. Na primeira opção aqui, ó, na primeira parede, ele ia ter quantas opções de cores? 6. Na segunda parede, ele ia ter quantas opções? 5, porque eu não posso repetir. Então, o que eu usei aqui na primeira, eu já não posso repetir. Na terceira parede, me sobraram 4 opções de cores. E na quarta parede e última, me sobraram 3 opções de cores. Então, todas as minhas opções, o que eu posso utilizar? Multiplicando esses aqui, né, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, eu vou ter 360 maneiras, que é a letra D. Então, tanto
pela formulinha do arranjo, né? Quem gosta de fórmula, ou pelo princípio multiplicativo também, eu consigo resolver a questão 4. Agora, a questão 5. Aqui, estilo semelhante, né? O cara também tem 4 cores, né? Um quadro lá com 4 cores, amarelo, azul, verde e vermelho, que é o que ele tem. E ele quer pintar, né? As paredes também, só que uma de cada cor, né? De 1 a 4, uma de cada cor. Essas paredes, elas foram numeradas de 1 a 4. E ele quer pintar... desculpa, não é parede, são recipientes, né? Confundi com a de cima. Então, voltando aqui. Então, ele tem lá 4 recipientes. E esses recipientes, ele numerou de 1 a 4. E ele quer pintar com essas 4 cores, que é amarelo, azul, verde e vermelho. Porém, ele quer que o que tem número 1, já que eles foram numerados, ele quer que todos os que têm o número 1 sejam exclusivamente pintados de azul. Então, esse aqui nunca vai mudar, ele vai ser sempre azul. Então, me sobrou o quê? Somente 3, né? Então, minha resolução seria um 3 fatorial aqui, só uma permutação. Então, 3 fatorial vai ser igual a 6. Então, minha resposta é letra A. A questão 6. No cartão de Mega Sena, existe a opção de aposta em que o apostador marca 8 números inteiros, de 1 a 60. Então, ele pode marcar 8 números. Então, suponha que o apostador que ele conheça um pouco de análise combinatória, que ele percebe que é mais vantajoso ele marcar esse determinado número um determinado número de cartões utilizando apenas esses 8 números. De modo que se os 6 números sorteados estivessem entre os 8 números escolhidos, ele ganha, além da cena, algumas quinas e algumas quadras. Supondo que cada aposta seja feita usando apenas 6 números, a quantidade de cartões que o apostador deve apostar é... Então, a quantidade de números é igual a 8, né? Quantidade de números que ele pode marcar. E a quantidade de números sorteados é igual a 6, né? Então, é uma combinação simples, uma combinação de 8 por 6. Então, 8 fatorial, vou substituir aqui e vou encontrar o valor de 28. Então, minha resposta é 28 cartões. A letra 7. O presidente de uma comissão parlamentar, ele quer formar subcomissões, onde essas subcomissões tenham 2 senadores e 3 deputados. E para escolher essas subcomissões, ele tinha lá 5 senadores. Então, dos 5 senadores, cada subcomissão vai ter 2 e 6 deputados. E desses 6 deputados, cada comissão teria 3 deputados federais. Então, como que eu vou resolver? Primeiro, a gente vai tentar saber se aqui é um arranjo ou uma combinação. Nesse caso, a ordem, ela importa? Não. Por quê? Porque ele te deu 5 senadores e a ordem que esses senadores vão estar nessas subcomissões, ela não vai influenciar. Do mesmo jeito aqui que ele te deu 6 deputados, a ordem que esses deputados estarão, que esses 3 deputados estarão nas subcomissões também não irá influenciar, tá? Então, nesse caso, quando a ordem não importa, é uma combinação. Agora, se a ordem importasse, aí nós teríamos um arranjo. Então, como é uma combinação, primeiro eu vou calcular a quantidade aqui de combinação para senadores, depois a quantidade de combinações para deputados. Depois multiplicar essas duas para encontrar o total de subcomissões. Então, na primeira, quantidade total de senadores era 5 e eu iria utilizar 2. Então, a combinação de 5 por 2, vou ter um total de 10. Na segunda aqui, só um momento, meninas. Pronto, agora eu organizei. Vou ser os tracinhos. Então, na segunda aqui, ó. Então, no primeiro eu vou ter lá o total de 10. E no segundo, vou calcular a quantidade de deputados, né? Então, a combinação
Para as subcomissões, era um total de 6 deputados e eu iria utilizar 3, né? Ele iria colocar 3. Então, na combinação de 6 por 3, vai ficar um total de 20. Para eu saber o total de subcomissões, eu tenho que pegar lá o 10 dos senadores vezes as opções de 20 dos deputados. Então, vai dar um total de 200. Então, a minha alternativa é de 200 subcomissões. E a questão 8. O termo sustentabilidade está relacionado, né, à manutenção e tudo mais. Ele quer saber o número de anagramas possíveis com as 6 letras que se repetem desse termo. Então, aqui ele não quer que você use todas as letras de sustentabilidade. Ele quer somente as letras o quê? Que se repetem. Só que as letras que se repetem. Só essas 6 letras que se repetem. Né? Então, aqui vamos calcular, ó. Quais as letras que se repetem? S, T, E, A, I, D. São 6. Usando lá um fatorial, né? Não uma permutação, só um fatorial. Vai ficar 6 fatorial é igual a 720. Então, só vou utilizar as letras que se repetem. Então, vou ter 720 maneiras, né, de anagramas, 720 anagramas. Certinho? Façam a correção. E agora façam a... Estou mandando também o mapa mental para que vocês façam. Essa também, igual eu falei, é a segunda atividade do portfólio, então tem que ser feita em folha separada. E essa eu não quero impresso, tá, meninos? Essa vocês têm que, vocês mesmos fazerem com a letra de vocês, bem bonitinho, uma folha separada, para colocar no portfólio, ok?